Olá, aprendiz! Sejam bem-vindos à segunda aula da nossa jornada do aprendiz. Tudo certo por aí? Hoje a gente vai planejar o seu ano de 2024. A gente vai planejar a sua rotina, a gente vai planejar o caminho até o seu objetivo. Que delícia esse momento! Eu gosto muito de planejar, porque é aquela motivação a mais, aquele enxergar do caminho. Você não começa mais uma atividade perdido, sem GPS. Você sabe mais ou menos o que precisa ser feito, porque o planejamento, ele é aquela coisa linda, aquela coisa ideal, aquela coisa perfeita que tá lá no papel, né? A gente sabe disso, precisamos alinhar expectativas aqui. Mas a verdade, a vida real, o dia a dia é dinâmico, é movimentado, é diferente do planejamento. Então, Mari, será que não é melhor não fazer planejamento? Bom, olha para os anos passados, como que foi a sua vida sem planejamento? Você acha que você mais executou o que tinha para executar ou ficou perdido no meio do caminho, procrastinando por falta de clareza? O planejamento ele te traz, além de motivação, uma força muito forte chamada clareza. Quando você consegue enxergar o que precisa ser feito no dia a dia, que é o que eu vou principalmente trabalhar hoje aqui, a gente consegue executar com mais facilidade. A gente senta na mesa de estudos e sabe o que precisa ser feito. Um aprendiz, ele sabe como estudar e ele sabe como se planejar. Por isso, essa segunda aula é tão importante. Vocês vão ver que hoje a gente vai trazer uma aula que eu vou passar por todo o meu método de planejamento. A gente vai entender quais são as fases do planejamento. Obviamente, não vou conseguir aqui parar para fazer com vocês, porque às vezes vocês vão demorar uma semana inteira para fazer todo esse planejamento. Mas tem um ponto em especial que eu resolvi destacar para que você entenda a importância da clareza do que tem que ser feito no dia a dia. Então, sim, precisamos ter um planejamento de longo, médio e curto prazo. Mas o planejamento de curto prazo é tudo que você tem, tudo que você enxerga. Se você não souber fazer um bom planejamento de curto prazo de dia a dia, você nunca vai ter a sensação correta de que você sabe o que precisa fazer assim que você senta na mesa. Então, o objetivo de hoje é justamente que você sente na sua mesa de estudos e você não perca nem tempo, nem energia pensando, o que eu faço agora, por onde eu começo, será que se eu fizer isso vai ser a coisa mais eficiente para que eu possa estudar e absorver conteúdo? Será que eu vou ter resultados? Chega de dúvidas. As dúvidas, além de te levar à procrastinação, te fazem perder tempo e energia. Bens muito preciosos, certo? Então, só retomando aqui nossa jornada do aprendiz. Ontem a gente fez a nossa aula de como estudar sozinho em 2024. Todas as aulas estão saindo às 19 horas. Então, dia 7/1 a gente fez nossa aula inaugural. Eu apresentei para vocês a ideia da jornada do aprendiz. Dia 8/1, segunda-feira, a gente fez como estudar sozinho para você criar essa identidade. Foi um super empurrão. Se você não assistiu essa aula, depois que terminar a nossa aula de organização, volta na aula de ontem, porque ela é a mais importante, tá? Hoje a gente vai, então, se organizar, organizando minha rotina de estudos em 2024. Vem comigo, vamos já começar sem delongas. Amanhã, lembrando que amanhã, também às 19 horas, dia 10/1, a gente vai conversar sobre as melhores técnicas de estudos para ter resultados em 2024. Então, a jornada, ela tem uma linha do tempo, realmente, uma ordem. Siga essa ordem. Vamos lá, organizando a rotina. O objetivo dessa aula é primeiro conhecer o passo a passo até o estudo constante. Então, eu sei que você que está querendo se tornar um aprendiz, você tá meio perdido aí na sua rotina. Provavelmente, você, além de não ter um planejamento, você não conhece o passo a passo da sua rotina, você não conhece o passo a passo de como estudar, você não tem processos bem definidos. E o segredo da vida de uma pessoa que quer fazer
qualquer grande objetivo sozinho, né, sem a ajuda de uma instituição, de uma escola, de uma faculdade, de uma instituição de pós-graduação, enfim, essa pessoa ela vai precisar instituir os próprios processos. Esse para mim é o maior segredo que existe quando a gente fala de agir sozinho, de executar. Se você chega na academia e você não tem aquela planilhinha de treinos para serem feitos numa ordem que alguém que tem conhecimento montou para você, ou você, se você tiver conhecimento, montou bonitinho para te levar a determinado objetivo, a determinado resultado, você vai desanimar no processo. Por quê? Porque falta clareza, falta motivação. Sabe de onde vem o ânimo de executar todos os dias a mesma coisa? Dos resultados. E se você não tem um planejamento que busca determinado resultado, não adianta o quanto você tente todos os dias de forma super animada sentar para estudar. Sem resultados, você sempre vai ter aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Aquele diabinho te falando assim, não adianta nada você sentar aí para estudar. Não adianta, você vai sentar, você vai perder seu tempo. O que você está fazendo não está funcionando, não está te trazendo resultados. E de fato, tá certo, não está te trazendo resultados. Então, enquanto você não focar nos resultados, não focar em estar melhorando através do conhecimento, você vai estar sempre patinando, andando, se esforçando, gastando tempo e energia e não chegando a lugar algum. Presta muita atenção nessa aula, porque o planejamento ele te faz conhecer o passo a passo até o estudo constante, até o seu objetivo final. E isso traz uma boa sensação pra gente. Nós, seres humanos, a gente tem essa necessidade de enxergar que existe um começo, um meio e um fim. Existe um caminho. E quando você percebe que esse caminho ele tem fases, você diminui a ansiedade. E todos os dias de estudos passam a ser importantes, passam a ser urgentes. Lembra na época da escola? Vamos lembrar ali da época da escola, que eu sei que todos vocês passaram por isso. Quando a gente precisava faltar para viajar, ou porque estava doente, enfim. Era ruim, não era? Porque você perdia ali o fio da meada e depois você tinha que ir atrás do coleguinha para ver o material, o que ele tinha estudado, o que ele não tinha, o que tinha sido visto lá no dia da aula que você faltou. Aí você tinha essa sensação, nossa, perdi um dia de aula, perdi uma semana de aula, é muita coisa que eu vou ter que correr atrás, vou ficar atrasado, eu não vou aprender direito, né? Você tinha essa sensação de perda. Então, querendo ou não, por ter uma continuidade ali diária, você sentia a importância daquele dia de estudos. Agora, se você não estudar no dia de hoje, deixa para amanhã. E aí, se não estudar amanhã, deixa para depois de amanhã. Não existe essa sensação de perda quando você não tem um planejamento montado. E aí, nenhum dos dias é realmente importante. Nenhum dos dias realmente é urgente para você. Então, o planejamento, ele te traz essa sensação de começo, meio e fim, te traz a sensação de urgência daquele dia, por isso tão importante. Então, conhecer passos até o estudo em busca de constância nos estudos e de transformar os estudos em um hábito de verdade. A gente sabe que quando transformamos determinada ação em hábito, fica muito mais fácil de automatizar aquele processo. Eu tenho a sensação, quando eu olho para dias que eu não estudei, que alguma coisa está errada, alguma coisa está faltando, e de fato está, porque é habitual para mim estar sempre estudando pelo menos uma horinha todos os dias. É natural no meu dia, é algo que é uma fluidez natural do meu dia. Então, enquanto a maioria das pessoas está fluindo entre vícios de celular, de série, de trabalho, de reclamações, de vitimizações, outras pessoas estão fluindo em bons hábitos de exercício físico, de estudos, de alimentação, boa alimentação. Você precisa instituir isso. A gente tem lá no SME, no seu método de estudos, nosso curso sobre aprendizagem e organização também dos estudos e da vida,
um módulo sobre como a neurociência pode te ajudar a aprender mais. E a neurociência é aquela que estuda, vou resumir aqui ó, bem de forma brusca, bem de forma grosseira, mas a neurociência ela estuda e faz você entender como seu sistema dopaminérgico funciona. E seu sistema dopaminérgico é aquele que te faz agir, é aquele que te traz o ímpeto, a motivação para correr atrás de determinado objetivo e de fazer as atividades necessárias diariamente para que você chegue naquele objetivo. Portanto, super importante para os estudos. É ele que começa, é o seu sistema dopaminérgico que te faz sentar e de fato estudar. E aí, ele explica esse poder do hábito. O que é esse hábito? O hábito é aquela sensação de, inicialmente, eu tenho um ímpeto, uma motivação para iniciar determinada rotina. O hábito em si, a rotina, seria os estudos e depois a gente teria uma recompensa. Dentro da neurociência, já foram feitos vários estudos, aqueles famosos estudos com os ratinhos, sabe? Foram feitos vários estudos tentando entender qual seria a melhor recompensa para nós enquanto estudantes, enquanto aprendizes. Então a gente está ali estudando, será que no final o ideal seria ganhar um chocolate? Será que essa é a melhor opção? A neurociência explica isso, tem lá no módulo de neurociência, eu te mostro qual é a recompensa de fato que você precisa ter e enxergar nos estudos. E isso faz com que os estudos, a boa recompensa, o olhar positivo sobre os estudos, te tragam a esse lugar, esse patamar em que você vai sentir falta de estudar. O estudo virou um hábito de fato, ok? Vamos lá, estratégias. Descobrir por que não está estudando todos os dias. A gente sabe que quando a gente organiza a rotina, a gente abre espaço para criar estratégias. Se você hoje não tem uma rotina organizada, um planejamento, você está deixando a vida te levar e você não consegue entender o que você pode estar fazendo de certo, né? Porque todos nós fazemos coisas certas, e o que você pode estar fazendo de errado que está te atrapalhando a chegar onde você quer. E aí você fica Deus dará ali, né? Você fica realmente como segue um tiroteio, no escuro total. Você não sabe quais são as atitudes que você precisa tomar para resolver os seus problemas, resolver os seus erros e até mesmo ampliar os seus acertos. Porque faz parte da estratégia você olhar para o que está funcionando, para o que está dando certo e dar mais vazão para isso, para que você chegue mais rápido onde você quer. Então, descobrir por que não está estudando todos os dias. Você sabe me dizer por que você não está estudando todos os dias? Me conta aqui. Por que você não está estudando todos os dias? Você realmente sabe ou você está ali perdido em desculpas? Evitar erros e ver resultados. Quando a gente vê resultados, a gente tem também essa sensação gostosa de ânimo que eu falava. Nossa, eu tô vendo que eu tô estudando, eu tô absorvendo conteúdo, eu tô conseguindo aplicar, eu tô conseguindo evocar, amanhã a gente vai falar sobre tudo isso. Eu tô conseguindo evocar o conteúdo, eu me lembro do que eu estudei, eu consigo falar para outra pessoa sobre o que eu estudei, eu consigo acertar questões, as coisas estão de fato evoluindo, estão realmente indo pra frente. Legal, interessante. Agora sim, eu tô vendo resultados. Eu sento para estudar com essa lembrança de eu tenho resultados. Eu sei que o que eu estou fazendo está, mesmo que aos pouquinhos, porque faz parte do processo ir aos pouquinhos eu estou chegando onde eu quero. Cada passinho ali importa, porque é o seu resultado sendo construído. Agora, muita gente estuda, não enxerga resultados, não consegue acompanhar essa evolução justamente porque não tem planejamento e se perde. Então, ver resultados, evitar erros e descobrir por que não está estudando todos os dias, a fim de traçar estratégias para estar sempre crescendo, evoluindo e não estagnar. Próximo ponto, estudar todos os dias. Esse é um objetivo de quem está organizando a rotina em 2024 para estudar, tá? Horário fixo para estudar. Ah, Mari, eu não consigo escolher um horário fixo porque a minha rotina não é fixa, porque eu trabalho em regime de plantões, porque eu tenho filho, por causa disso, disso, daquilo. Tudo bem, o horário fixo aqui, a gente pode substituir até a palavra por período.
Período fixo. Talvez algum gatilho dentro da sua rotina, mesmo que não fixa, mesmo que bagunçada, que te faça estudar. O que eu mais gosto é acordar, tomar um café, talvez, sentar para estudar. Esse pra mim é o que mais funciona. Então, independente da hora, vamos dizer que você acordou e tem um filho. Aí, obviamente, você vai acordar, você vai cuidar desse filho e depois você vai estudar. Então, encaixar ali algum gatilho, algum período dentro da rotina que tenha como antecedente sempre a mesma coisa, sabe? Acordar e estudar, chegar em casa do trabalho e estudar, chegar da academia e estudar, tomar café da manhã e estudar, alguma coisa clara nesse sentido. Aguentar a rotina de alta performance. Quando eu falo de rotina, a gente obviamente vai focar aqui no seu período fixo de estudos, tá? Mas existem outros hábitos que a gente até falou na aula de ontem, que são muito importantes, que atendem as outras áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito. Essas atividades que atendem corpo, alma e espírito, elas são de primordial importância para quem quer aguentar uma alta performance nos estudos. Então eu sei, tá difícil, é muita coisa para conciliar. Você tem o seu filho, o seu trabalho, o seu marido, as coisas da casa, você tem a sua mãe para manejar, você tem várias preocupações de adultos e tarefas a serem conciliadas ali todos os dias. Se você não estiver bem, você não vai conseguir ter o que a gente chama de alta performance. O que é alta performance? É algo que te sustenta a aguentar esse monte de coisa que acontece na vida de todo mundo. Então, quanto mais atividades você tiver, eu faço isso na minha vida, tá? Quanto mais atolada eu tô, menos eu me descuido das outras áreas da minha vida. Então, nossa, eu tô aqui numa fase em que eu tô numa imersão, o trabalho tá puxado, o estudo tá puxado, a casa tá puxada, o relacionamento puxado, tá tudo puxado. Você acha que eu vou parar de fazer academia? Você acha que eu vou parar de cuidar da minha alimentação? Você acha que eu vou parar de rezar meu terço? Mas não vou de jeito nenhum. Porque eu sei que é justamente essas coisas que vão me ajudar a sustentar uma rotina de alta performance, a aguentar o tranco mesmo. Então, quando você organiza a rotina, você consegue encontrar espaços para nem que seja 15 minutinhos, você tem aquele momento em que você se olhe para a sua área da vida espírito, para que você olhe para a área da vida alma, porque é isso que vai te alavancar para frente, é isso que vai sustentar uma rotina complicada, uma alta performance, ok? Então vamos, agora é o momento de você conhecer a trilha da organização. Eu gosto muito da ideia de trilha, né, da gente estar ali caminhando um pouquinho todos os dias. E eu trabalho muito isso lá no seu método de estudos. A gente tem a trilha do aprendiz, porque muitas pessoas entram num curso e ficam assim, eu não sei exatamente qual que é o meu nível de aprendiz aqui, qual que é onde eu estou no caminho até me tornar um aprendiz. E aí é importante a gente enxergar essas trilhas. Eu tô aqui, eu sou aprendiz em movimento, eu sou um aprendiz que está saindo da inércia. Da mesma forma, a gente tem a trilha da organização, que é o que vamos passar hoje. Temos a trilha da revisão, que nada mais é do que passo a passo, quais são os caminhos que você tem que percorrer, as atividades que você tem que cumprir para chegar no objetivo. Revisar todos os dias, se organizar, ser um aprendiz, ok? Então, trilha da organização, vamos comigo. Primeira coisa que a gente vai fazer, e isso eu faço com os meus mentorados, é justamente respirar fundo e trabalhar a nossa rotina. Todo mentorado que chega pra mim, eu falo, e aí, como é que tá a sua rotina? Me conta. Por quê? Porque é tudo que você tem, é tudo que você enxerga. Não adianta eu querer já tacar em você assim um planejamento anual. Não adianta, porque você não tem informações para traçar essas estratégias que a gente falava como objetivo. Você não tem nada organizado. Você vai fazer ali um lindo e belo planejamento anual, mas ele não se encaixa na sua rotina, ele não tem
espaço metafísico para acontecer na sua rotina, para se tornar realidade na sua rotina. E aí não tem como. Não tem para onde a gente fugir. Precisamos olhar primeiro para o que dá para olhar, que é a sua rotina. Então, olhando para a sua rotina, como é o seu tempo? Se você pensar assim, um dia que eu vivi uma rotina que eu gosto, que eu acho que funciona para mim, que horas que eu acordei? Depois que eu acordei, eu fiz o quê? Eu troquei de roupa? Eu fui no banheiro fazer xixi, escovar o dente? Aí eu fiz um exercício físico? Ou eu fui direto estudar? Eu tomei um café preto? Eu fiz todo o meu café da manhã? Eu fiz o café da manhã para minha família? Eu estudei? Eu fui trabalhar? Como que é essa sua rotina ideal? Como que ela funciona? Como que ela flui dentro do seu dia a dia? Quais são os tempos disponíveis que você tem para a gente encaixar um momento de estudos, por exemplo? Então, o principal momento aqui da rotina é o basicão, assim, é tudo que você consegue enxergar. Nesse basicão, qual seria um tempo disponível para os meus estudos? Mari, seria das 8 ao meio-dia, seria das 4 da manhã às 7 da manhã, seria das 18 horas às 22 horas. Esse é meu tempo de estudo. Seria só um pedacinho ali na hora do almoço, de meio-dia a 1 hora eu consigo estudar. Mas você precisa enxergar esse tempo disponível. Tem gente que ainda chega pra mim e fala assim, Mari, eu faço isso e aquilo, e eu não tenho tempo pra estudar. Eu vou falar, realmente, não tenho. Não tem o que eu possa fazer. Todo mundo tem 24 horas no dia. Se você, dentro dessas 24 horas, não consegue encontrar nenhuminha para sentar e estudar, não tem o que se possa fazer. Você precisa olhar para suas prioridades, para sua rotina e enxergar qual que é o melhor momento para eu tirar aqui para estudar. E aí é provável que você tenha que fazer algumas renúncias de sono, à noite de descanso. É bem provável. E até mesmo umas renúncias que você nem enxerga, mas são super simples, como, por exemplo, parar de mexer no celular. É uma ótima renúncia a se fazer para você encontrar tempo na rotina para estudar, ok? Então, o objetivo aqui desse nosso primeiro passo na trilha da organização é ter uma rotina, organizar uma rotina de fato para você, tá? Então anota aí, rotina, objetivo da rotina, tempo disponível. Eu vou colocar lá de forma simples, não precisa nem ter exatamente uma certeza de que a rotina vai acontecer daquele jeito, mas coloca de forma simples porque agora é um momento de teste mesmo. Eu sempre falo para os meus alunos no SME, e estou falando aqui para vocês também. A nossa vida é uma eterna experimentação. A gente experimenta, vê se dá certo. Se deu certo, a gente continua. Se não deu certo, a gente aprendeu que erramos, não é isso que serve pra gente, e vamos tentar outro caminho. Se você não tem essa paciência de estar sempre testando e experimentando, você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai descobrir como que você pode ser mais eficiente, tá? Então a rotina é esse momento de testar, de experimentar. E aí, a rotina ela vai te dar uma informação muito importante. Qual é o seu ritmo? Tem gente que monta a rotina inicialmente e acha que é o Superman, a super mulher. Porque coloca ali um monte de coisa, né? Uma atrás da outra, esquece de que tem trânsito, esquece que tem que comer, esquece que tem que tomar banho, esquece bilhões de coisas. Acha que é realmente o super-homem e a super-mulher e que vai dar conta de uma rotina absurda, irreal. Então, nessa rotina, a gente já começa a descobrir certas coisas. Descobrir o nosso ritmo, descobrir o tempo que você passa parada no trânsito, o tempo que você demora para se arrumar. Ritmo, velocidade, a sua velocidade média, ok? E na sua rotina, você começa a destravar os estudos, simplesmente porque você tem um horário, tá? Um horário para estudar. Aqui eu coloquei destravar os estudos, colocando o método de estudos em prática. Então, os meus alunos, quando entram no seu método de estudos, o que acontece com eles? A primeira coisa que eles fazem é se organizar? Não é. Sabe qual que é a primeira coisa que eles fazem? Aprender o método de estudos. Aprender o racional por trás do passo a passo do método de estudos. Então,
o vou dar, o passo a passo do método, ele é pensado de forma a seguir as fases do aprendizado, beleza? Beleza. Por que eu chamo de seu método de estudo se eu estou te apresentando o meu método de estudos e falando, ó, se vira, vai ter que colocar esse método de estudos aí na sua rotina? Porque a maioria das pessoas, elas não conseguem destravar os estudos, elas estão paralisadas por não ter nenhum tipo de método, nenhum passo a passo eficiente. Elas sentam para estudar e precisam enfrentar o que eu chamo de fator X da procrastinação, que são as dúvidas, não sabem o que fazer. Quando você tem um passo a passo que você entendeu através das aulas lá do seu método de estudos, o racional desse passo a passo, porque não é assim, ah tá, então primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. As matérias são diferentes, os tipos de assuntos são diferentes, os estímulos dos assuntos são diferentes. Você precisa entender o racional para aquilo de fato ser uma chave mestra para você conseguir estudar absolutamente qualquer coisa na sua vida, entendeu? Então, o passo a passo, ele é um racional, ele tem um racional por trás que você entende. Entendendo aquele racional, aquele passo a passo, você vai começar a executar. E aí você vai falar assim, ah, tá, a melhor forma de visita, que é o primeiro passo do método de estudos, para mim, é dessa forma. Beleza, ótimo, deixa eu seguir. Destravei, né? A gente já fez o primeiro passo dos estudos, destravei. Eu tava paralisada, eu tava travada, agora eu destravei. E a partir do momento em que eu começo a estudar, eu aprendo a aprender, eu aprendo a estudar. Ninguém aprende a fazer alguma coisa se não aplica, se não vive aquilo na prática. Então, o método de estudos, ele vai abrir esses caminhos para que você viva na prática, na sua rotina, o estudo constante, ok? E aí, ainda nesse momento que eu separei aqui, ó, de toda a trilha, tá vendo que eu separei um quadradinho aqui pra gente. Ainda nesse momento de organização inicial, eu quero sim que você faça um planejamento anual. O que é o planejamento anual? É o mapa do aprendizado. Vamos aproveitar, 2024 chegou, vamos fazer esse planejamento anual. Mari, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei qual que é o passo a passo, o que eu vou fazer nem em fevereiro, como é que eu vou conseguir descobrir o que eu vou fazer o ano inteiro. Respira fundo comigo. Eu sei que você não sabe exatamente como vai ser esse seu ano de 2024. Eu também não sei, muita coisa vai mudar, muita coisa vai se alterar. Mas você pode fazer um mapa do aprendizado num sentido mais amplo mesmo da palavra. Numa projeção, sem grandes pretensões, numa estimativa do que você acha que seria interessante para o seu ano de 2024. É o mapa do aprendizado 1. É você jogar no papel assim, ai nossa, seria interessante que em janeiro eu já estivesse estudando determinado assunto. Seria interessante que em fevereiro eu já estivesse acertando X quantidade de questões ou tendo X resultados e começasse a estudar determinado livro. Seria interessante que em março, e aí obviamente você vai considerar, em fevereiro eu tenho feriado, tenho o carnaval, eu vou viajar, algumas coisas você já sabe, tá? Você vai montando ali de janeiro até dezembro, ou do mês que você tá até o mês do ano subsequente, o mesmo mês do ano subsequente. Por quê? Porque isso traz uma sensação de conhecer o caminho, de construir um caminho para você, de enxergar o começo, meio e fim que eu falei. Então faça isso. Tente colocar o que, o como, o onde, o porquê. Por mais que você talvez não vá cumprir esse mapa do aprendizado, ele é muito importante para você. Ele te mostra que existe um caminho que você pode cumprir, isso te motiva, isso te anima. Faz rascunhado mesmo. Ou pode fazer no papel, ou você pode fazer até digitado, porque o digitado você vai alterando e editando à medida em que as coisas forem acontecendo. Acho muito interessante. Lembra sempre que é amplo. Não é para você colocar detalhes. A gente vai falar sobre detalhes hoje, lembra? Não é para você colocar detalhes. É uma coisa ampla, um mapinha mesmo ali, bem tranquilo. Umas coisas que vier na sua cabeça você joga no papel. O que seria interessante, tá? Deixa eu colocar aqui. O que seria interessante? O que seria interessante ocorrer em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, ok?
E aí vamos para o nosso terceiro passinho, que é prioridade. Não existe você começar um ano sem definir qual é a sua prioridade desse ano. A prioridade, ela muda de períodos em períodos da vida. Então, eu, por exemplo, esse ano de 2024, tenho uma prioridade chamada Cecília, senhora minha filha, que acabou de nascer e depende 100% de mim. Ela não vai depender a vida inteira 100% de mim, mas agora ela depende. Então, ela é minha prioridade nesses primeiros meses e eu preciso ajustar muitas coisas da minha vida, levando em consideração que a prioridade é a Cecília e ponto, ok? Agora vai ter gente que a prioridade desse ano vai ser emagrecer. Vai ter gente que a prioridade desse ano vai ser estudar, de fato mudar de vida. E aí, você precisa tomar essa decisão de forma clara para que as suas escolhas e as suas renúncias, elas sejam feitas de forma natural. Elas sejam feitas, assim, no seu primeiro impulso. Porque a maioria das pessoas que não toma essa decisão de forma, não, esse ano vai ser assim, assim, assado, e fica ali com medo, né? Ontem a gente trabalhou bastante essa identidade, essa constituição, essa essência de não ser como todo mundo, que se coloca como vítima, emburrecida da sociedade. Essa pessoa que é ativa para a vida, ela toma uma decisão, ela deixa claro no papel o que é a prioridade desse ano. Então respira fundo aí comigo, porque esse momento ele é muito importante. Vou deixar ele todo rosa aqui pra gente se lembrar. O foco desse ano, ou pelo menos o foco desses próximos 3 meses, é prioridade. Tomar uma decisão, deixar claro no papel, porque é ela que vai te guiar. Para as pequenas decisões no dia a dia, ontem eu falei que a gente toma 30 mil decisões todos os dias. Muitas são levando em consideração o que você tem no seu subconsciente. Se no seu subconsciente a prioridade está muito clara, você sempre vai tomar boas decisões. Se a prioridade está perdida, você sempre vai tomar decisões erradas, ok? Então, pare e pensa na sua prioridade. Aí depois que você já sentiu a sua rotina, já descobriu o seu ritmo mais ou menos, já tem uma prioridade traçada, fez um mapa do aprendizado inicial rascunhado ali, estimado, você vai perceber que, vamos dizer que você passou aqui, vou colocar 1 mês nessa fase aqui do quadradinho. Vou colocar 1 mês. Vamos dizer que foi esse tempo, 1 mês aqui na fase do quadradinho, tá? Nesse tempo de 1 mês, você sentiu qual que era o seu ritmo. Passou janeiro, fevereiro, talvez, inteiro aqui, nesse tempo de 1 mês. Aí, você entendeu qual que é de fato a sua rotina ideal, o seu dia ideal. E aí é legal você reorganizar essa rotina, tá? Reorganizar com esse ímpeto, com essa vontade de deixar ele o mais próximo do ideal possível. Desse casamento entre ideal e real. Do planejamento do papel com o planejamento do dia a dia. Então é bem provável que você erre muito quando você traz sua rotina da primeira vez. Por isso que você vai fazer uma segunda vez. Você vai montar um dia que agora você tem informações suficientes para dizer que é um dia ideal, ok? E aí você vai colocar ali o tempo disponível, as áreas da sua vida, você vai conseguir talvez encaixar certos afazeres e bons hábitos das áreas da vida que a gente falou ontem, que você não estava conseguindo. As coisas vão ficando mais claras, mais possíveis, espaços vão sendo abertos na sua rotina, realmente, tá? E aí você vai fazer um segundo mapa do aprendizado também. Você vai ter sentido que nesse mês que se passou, você achou que você conseguia fazer mais coisa do que você de fato conseguia. E aí você vai dar uma ajustada nos próximos meses. Se você achou que não, você colocou pouca coisa e você percebeu que você consegue fazer mais coisa, você também vai dar uma ajustada nos próximos meses. É bem provável que esse primeiro mês ele seja difícil. Todo início é desconfortável, não se esqueçam disso. Todo início ele é desconfortável. E, portanto, ele carrega consigo um peso muito maior e uma responsabilidade muito maior de não desistir. Não desista nesse primeiro mês, porque ele é difícil. Você não se conhece no dia a dia, você não se conhece no passo a passo.
Mas, à medida em que você vai ganhando informações sobre como você funciona, como a sua rotina funciona, você vai conseguir traçar um dia ideal e um mapa do aprendizado 2 que faça mais sentido, tá? Lembrando que o mapa do aprendizado 2, ele ainda é amplo, ele ainda é um rascunho, ele ainda é mutável, dinâmico e tá tudo bem. Mas ele existe, você olha para a cara dele todos os dias. O ideal é deixar os planejamentos na área de trabalho do seu computador, no bloco de notas do seu celular, impressa num lugar que você olha sempre, tá? Porque isso te mostra que você não tá perdido, você tem uma clareza, você se lembra do seu objetivo todos os dias. Então faça um segundo mapa do aprendizado respondendo essas perguntas. O que, como, onde e por quê? Beleza? E aí a gente vai para o planejamento de médio prazo, depois de um tempo ainda, sabe? A gente vai, não, tá, agora eu entendi mais ou menos o meu ritmo, eu posso fazer um planejamento de médio prazo. Por quê? Porque eu já comecei a estudar. E aí eu já senti que eu demoro um tempo X para ler determinado livro, ler determinada quantidade de questões. Você pode ir anotando isso todos os dias. Ah, eu sentei para estudar, são 8 horas da manhã e eu terminei de ler 10 páginas, de ler com estudos, né? Passando ali por todas as fases do método de estudos Vodar. Eu demorei até as 9, comecei às 8 até as 9, 1 hora, para fazer 10 páginas, para estudar 10 páginas de um livro. Ok, você já tem algumas informações a mais sobre você nesse mês que se passou. E aí você consegue fazer um planejamento de médio prazo com mais sentido, mais realista de fato. Por quê? Porque você também percebeu que a frequência que você aguenta de estudo são 2 horas diárias. Talvez você vai aumentar um pouco mais lá na frente, mas hoje são 2 horas diárias. Você descobriu que o dia é a hora que será feita determinada coisa. Você se lembrou do seu roteiro da semana. O que tem que ter no seu roteiro da semana? Tem que ter revisão, tem que ter um dia oficial da revisão, tem que ter dia para matéria nova, tem que ter dia talvez separado para aplicação. Vai depender do que você estuda, né? Revisão, matéria nova, aplicação. Então, você pode deixar toda segunda-feira eu reviso, ou todo sábado eu reviso, toda sexta eu reviso. Fazer alguma coisa mais fixa, um padrão, faz com que o planejamento fique sempre mais fácil, tá? E o planejamento de médio prazo, lembrando que ele ainda é amplo, ele não é detalhado como que a gente vai trabalhar agora, tá? Ele é um foco do mês. Eu gosto muito da ideia de ter um foco todo mês, por isso que o mapa do aprendizado ele é tão interessante. Você pega ali janeiro, o que você tá sentindo em janeiro? Ah, em janeiro eu tô animada, né? Eu tô animada para estudar, eu gosto de organizar o planejamento. Então, janeiro vai ser esse momento de planejar, de me jogar, de me descobrir meu ritmo. Em fevereiro, poxa, fevereiro tem carnaval, a gente ainda tá animado ali, mas dá aquela baqueada. O que eu posso fazer para melhorar a minha performance em fevereiro? O que eu posso estudar? O que eu posso ver? Você vai pensando assim, dessa forma sazonal, e você vai encontrando caminhos do que ser aquele seu foco daquele mês, tá? E isso faz com que você, considerando o ano todo, você enxergue que o passo a passo que vai te levar àquele seu objetivo, ok? Então, tenha um foco todo mês. Eu gosto de estudar, por exemplo, ano passado eu comecei em janeiro, fevereiro e março estudando neurociência. Peguei um livro e fui. Só neurociência. Aí, depois que passou esse período, eu comecei a estudar a parte de marketing. Aí eu passei alguns meses só na parte de marketing. Tem gente que não consegue passar 3 meses inteiros estudando uma coisa só. Então divide pelo menos um mês para cada uma das coisas, tá? Vai alternando de acordo com o que você precisa, de acordo com as habilidades. Vai depender muito da sua necessidade hoje. Estude o que você tiver urgência de aplicar, tá? Quanto mais urgente e imediato for aquela sua necessidade, melhor, ok? E aí, por fim, nosso último passo na trilha da aprendizagem é um planejamento de curto prazo. No planejamento de curto prazo, deixa eu colocar de uma forma diferente aqui, se eu consigo, para ficar mais organizadinho pra gente. Vamos ver. Pronto. No planejamento de curto prazo,
a gente tem que o curto prazo, ele é semanal ou diário. O planejamento do mapa do aprendizado, normalmente ele é longo prazo, então ele vai ali de 1 ano. Mais do que 1 ano, você até pode colocar algumas coisas que você quer no período de 5 anos, alguns objetivos, mas planejar mesmo, não tem como. Então, no máximo 1 ano para o mapa do aprendizado. Aqui o planejamento de médio prazo é de 1 mês a 3 meses. Se o seu objetivo é daqui 1 mês, obviamente o seu planejamento de longo prazo, o seu mapa do aprendizado precisa ter 1 mês, né? E aí o seu médio prazo vai ser cada semana. Você vai dividindo assim, de macro, médio e micro, tá? Planejamento de médio prazo, normalmente, considerando aqui 1 ano, aqui a gente tem de 1 a 3 meses. Eu gosto bastante de separar o ano em trimestres, né, que dá 4 de 3. E o planejamento de curto prazo é aquele planejamento do dia a dia, que também pode ser semanal. Eu gosto de enxergar minha semana inteira ali acontecendo. Tem gente que não consegue, quem tem aquela rotina variável, que a gente já falou, ele vai precisar fazer diariamente. Então, no dia anterior, deu 6 horas da tarde, eu vou fechar minhas coisas e vou pensar, o que eu tenho que fazer amanhã? Organiza. Não vai chegar amanhã, aí você sabe o que vai acontecer? Ao invés de você começar a gastar sua energia e seu tempo executando, você vai ficar, ai meu Deus, deixa eu mexer um pouquinho aqui no celular, deixa eu ver o que está acontecendo nas notícias do dia, deixa eu me perder nesse dia e não começar a executar. Tenho sempre um planejamento prévio, pelo menos do dia anterior. E como que a gente faz esse planejamento do dia anterior? TQR. Deixa eu colocar assim para ficar mais organizadinho. Pronto. TQR. Tempo disponível, quantidade das coisas que tem para fazer e ritmo. Então, é um planejamento de curto prazo, semanal ou diário, e a gente usa o nosso querido, amado, idolatrado TQR. Tá? Ok. Não está me obedecendo, pronto. TQR, tempo, quantidade, ritmo. Tempo disponível. Onde eu acho essa informação? Na minha rotina, no meu dia ideal ali. Eu tenho essa informação. Eu tenho 2 horas de estudos, tenho 3 horas de estudos, é de tal a tal hora, de segunda a sexta, de segunda a sábado. É isso aqui, tempo disponível. Quantidade do que tem para fazer. Anotar o que tem para fazer e quantidades. Então, eu já percebi nesse 1 mês de teste que eu fiz que eu tenho que estudar um livro, que eu tenho que estudar algumas videoaulas, que eu tenho que estudar a lei para quem estuda para concurso, que eu tenho que estudar materiais diversos ali que eu separei, mapas mentais que eu encontrei. Eu encontrei os meus materiais, tá? Por isso que esse primeiro mês é tão chatinho, porque você tem que se organizar em muitas coisas, você tem que descobrir muitas coisas. E aí você vai conseguir juntar ali uma lista de quantidades. Eu tenho com os meus alunos um Excel mesmo, em que você coloca o que tem que ser feito. Então tem que ler 10 páginas de um livro, com a quantidade 10 páginas, fazer 20 questões. Montar um relatório mensal, montar um relatório semanal, organizar o planejamento da semana. Tudo isso são quantidades do que tem para fazer. Beleza, quanto tempo eu levo para estudar 10 páginas de um livro? Qual que é o meu ritmo? O meu ritmo é 10 páginas de um livro, 1 hora. Vamos dizer que eu estudo em 1 hora 10 páginas de um livro. Ok? Passo por todas as fases do aprendizado, faço anotação, isso que é estudar. Amanhã a gente vai ver. Aí, fazer 20 questões, eu demoro 30 minutos. Anota seu ritmo, vai anotando o seu ritmo. Descobrir sua velocidade média com testes, é por meio de testes que você vai descobrir sua velocidade média, ok? E aí você monta essa tabelinha, porque você precisa, se você demora 1 hora para ler 10 páginas de um livro e 30 minutos para fazer 20 questões, e você tem 2 horas de tempo disponível na sua rotina, você vai conseguir estudar 10 páginas de um livro e fazer 40 questões, certo? Porque 30 minutos, 20 questões, 1 hora para dar as 2 horas de tempo disponível, você vai fazer 40 questões. Entendido isso,
Pronto, você respira fundo e fala, eu tenho um planejamento. Eu tenho clareza do que eu preciso fazer na próxima meia hora. Gente, vocês não sabem o quanto isso é importante. A clareza do que você tem que fazer na próxima meia horinha. A meia horinha importa. Ah, mas eu tenho que estudar. A meia horinha importa. É tudo que você tem agora, é o seu presente. E essa meia horinha, ela tem um objetivo, um começo, meio e fim. Ele é quantificativo. Ele tem uma quantidade. Ele tem um tempo para fazer. Esse tempo não é nem um desafio absurdo que você não vai conseguir. É uma coisa possível. Você tem capacidade, você descobriu o seu ritmo. É real. É do dia a dia. Ali fica mais claro de executar, de fazer. Você não perde tempo mexendo no celular, porque você tem uma meta para a próxima meia hora. Não é um objetivo gigante, absurdo, que você tem medo, que você quer fugir. É a próxima meia hora, você consegue fazer, tá? É o famoso dividir em... Ontem a gente já falou sobre isso, dividir o grande em pequenas partes, tá? E aí é importante você ter um dia para fazer o seu planejamento de curto prazo, tá? Se for diariamente. Então, todos os dias, às 18 horas, eu vou fazer meu planejamento diário. Se for semanalmente, toda sexta, às 18 horas, às 20 horas, eu vou fazer meu planejamento da semana inteira. E lembrando que ele é, de fato, detalhado. Mas ele é um detalhado que leva menos tempo de ser feito do que o planejamento mapa do aprendizado, longo prazo e o de médio prazo. Por quê? Porque você já tem as informações que você precisa, tá? Você leva uns 10 minutos para fazer esse planejamento de curto prazo. Eu levo hoje uns 10 minutos para fazer esse planejamento de curto prazo. Você que está começando, você está entendendo ainda, talvez deve demorar mais tempo. Então vamos montar aqui comigo, vamos fazer um exemplo, um exercício juntos do que é esse planejamento detalhado. Eu prometi que eu ia entregar uma parte mais específica do planejamento que eu acho muito importante para vocês. Aqui no canal, lá no meu Instagram, tem muitas outras informações sobre como fazer o planejamento de longo prazo, de médio prazo. E no meu curso Seu Método de Estudos, eu trabalho isso de forma intensiva, obviamente, com tabelas, tá tudo certinho, tudo bonitinho lá. Se você quer um conteúdo organizado, pronto, para você seguir, de como estudar, de como se organizar, Seu Método de Estudos está sempre com vagas abertas. A urgência é sua, vai lá e entra. Eu, se fosse você, não perdia mais tempo. Eu já entrava no Seu Método de Estudos hoje mesmo, tá? O planejamento vou dar, planejamento do dia a dia, esse planejamento detalhado, de curto prazo, ele segue o nosso método de estudos que você também aprende no SME, no curso, tá? Por quê? Vamos entender. Você vai pensar assim, o que eu vou estudar amanhã? TQR. Toda vez que você pensar o que eu vou estudar amanhã, é TQR. O meu dia, ele se divide em TQR. Vamos dizer que eu tenho de tempo para estudar das 8 da manhã às 11 da manhã. E aí, eu olho para as minhas quantidades e olho para o meu planejamento vou dar. O que é o vou dar? Ele começa amanhã, a gente vai trabalhar um pouquinho melhor sobre isso. Eu vou trazer as melhores técnicas de estudos para vocês. Amanhã, às 19 horas, nosso bate-horário aqui, temos a última aula da jornada do aprendiz, em que a gente vai conversar sobre as melhores técnicas de estudos para ter resultados em 2024. Não perca essa aula, porque eu vou trazer, de acordo com os meus estudos, com a minha rotina de estudos, com a rotina de mais de 300 alunos de estudar todos os dias, de enxergar quais são as dificuldades, de entender no dia a dia mesmo por que eles travavam. Eu montei essas melhores técnicas de estudos, ok? O que funciona realmente para todo mundo de forma simples. O que vai te fazer absorver conteúdo, acertar questões e conseguir chegar no seu objetivo de estudos. Amanhã, às 19 horas, te espero aqui também, tá? Então vamos lá. Temos das 8 às 11 para estudar amanhã. Vamos dizer que estamos montando o nosso planejamento diário para o próximo dia. Tenho 10 páginas de um livro para estudar. Na verdade, tenho 18 páginas de um livro para estudar. Dá para dividir ali. Eu vi pelos subtítulos do livro que dá para eu ler 10 páginas primeiro e depois 8 páginas. Temos também a parte de aplicação e de anotação para fazer em relação a essas 10 páginas.
Temos também a revisão para fazer desse bloco de estudos, então eu me organizo aqui, ó. As 10 páginas de estudos, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a visita, que é o primeiro passo do método de estudos Vodar. Para quem não sabe, ó, temos aqui visita, primeiro passo de método de estudos, O de objeto de estudos, D de desenvolvimento de raciocínio e A de anotações. Esse é o primeiro ponto relacionado às 10 páginas de estudos. Depois a gente tem o A de aplicação e o R de revisão, ok? Deixa eu anotar aqui para ficar claro. Revisão. Feito? Então, essas 10 páginas de estudos, como é que a gente vai fazer? Visita. Quanto tempo eu vou levar na visita? 5 minutinhos. Vai ser rápido. Eu sei como é que eu vou fazer aquela visita. 5 minutinhos. Meu ritmo em 10 páginas de estudos é de 1 hora. Esse primeiro bloco eu tenho 1 hora e meia para cumprir, porque o segundo bloco eu vou ter 1 hora e 20, coloquei aqui 10 minutinhos de intervalo, ok? Então, visita 5 minutos, eu vou levar. Objeto de estudos, 30 minutos. Desenvolvimento de raciocínio, vou levar 10 minutos para fazer desenvolvimento de raciocínio. Amanhã vocês vão entender como é que faz cada uma dessas coisas, tá? E anotações, vou levar 15 minutos para fazer as minhas anotações. Então, eu já tenho organizado de forma clara, de forma objetiva, na única unidade de medida que temos, que se chama tempo. Não adianta você, porque o tempo me deixa ansiosa. Você vai cumprir exatamente 5 minutos? Não, mas você tem uma noção de quanto tempo você precisa passar ali para você não atrasar os seus estudos, para você não bagunçar os seus estudos e fazer o que tem que ser feito, ok? Então tá organizado aqui. A aplicação, 25 minutos. A revisão, 5 minutos. Já tá tudo organizado. Você sabe o que você vai fazer nos próximos 5 minutos, nos próximos 30 minutos, nos próximos 10 minutos. Tá ali, passo a passo. Para quem está começando a usar o método de estudos Vodar, esse passo a passo em horário, ele é muito necessário. Eu já faço isso de forma natural e fluida há muito tempo. Então, eu não separo mais o meu planejamento diário dessa forma. Eu só coloco lá o que tem que estudar e eu naturalmente faço a visita em 5 minutos, o objeto de estudos em 30 minutos. Para quem já está acostumado a usar o método de estudos Vodar, não vai precisar detalhar tanto assim. Mas para quem está começando, essa clareza faz com que você se organize, com que você se estabilize nos estudos e consiga executar o que tem que ser executado, ok? Então, da mesma forma aqui, dei uns 10 minutinhos de intervalo, né? Fui até às 9h30, dei 10 minutinhos, 9h40 eu voltei, tinha 8 páginas. Então, eu fiz a visita em 5 minutos, o objeto em 30, desenvolvimento de raciocínio em 10. Anotações levei menos tempo porque tinha menos páginas. Fiz a minha aplicação Y também aqui em 20 minutos. Essa aqui é a aplicação X, tá? E fiz a minha revisão em 5 minutos também. Ok? 2 blocos de estudos, 3 horas de estudos, 1 hora e meia mais 1 hora e 20, um intervalinho. Meu ritmo, eu conhecia, eu sabia meu ritmo para fazer a aplicação X era 25 minutos, para fazer a aplicação Y era 20 minutos. Eu sabia os meus ritmos. Tudo estava organizado na minha cabeça. Mas veja que foi um processo. Eu não descobri como fazer um planejamento real de um dia para o outro. Muita gente faz assim, ó. Passa ali uma semana se planejando, fazendo um planejamento mensal, um monte de informação, inventando informação sobre o próprio ritmo, sobre o que é realidade, o que não é. E aí se perde, se complica no processo. Por quê? O planejamento não vai dar certo, obviamente. Você não tinha informação nenhuma para montar esse planejamento. Agora você tem. Depois de um mês testando ali só no seu dia ideal, ó, só no nosso quadradinho aqui, ó, só a rotina mais o mapa do aprendizado 1, você começou a ter mais informações para montar um planejamento de curto prazo. Você tinha informações do TQR, tá? E aí você vai conseguir montar isso aqui de uma forma muito mais realista, mais fazível no seu dia a dia. Essa é a nossa intenção principal, o nosso foco principal. Agora, se você fica só naquele super, hiper planejamento de rotina que você fez, que você pensou, que você foi, que você voltou, que você inventou um monte de informação que você não tinha, e você vê que, eu não consigo cumprir, é óbvio que você não consegue cumprir, você não vai conseguir cumprir, eu tô te avisando, você não vai conseguir cumprir.
Agora, você estudou, você entendeu, você traçou estratégias, você vai ter informações para montar um planejamento assim, realista. Tenha paciência, o início é difícil. Repete aqui comigo, o início é difícil, tá? Mas à medida em que você vai com consciência, entendendo como é que é a sua rotina, você vai montando o seu mapa do aprendizado, que antes era só um rascunho, as coisas vão sendo construídas por você, você vai se autodirigindo. Veja como a aula de ontem é importante. Você acha que você tem confiança suficiente para viver esse processo? Se a gente não tiver assistido a aula de ontem, se você não assistiu, terminou essa, volta para a aula de ontem, porque ela é muito importante mesmo. Para estudar sozinho, você precisa ter um papel ativo, você precisa ser protagonista, você precisa ser independente, tá? Então é isso, a aula de hoje terminou aqui, acho que ficou bem claro, bem tranquilo, sem desesperos de como fazer um planejamento. Obviamente você não saiu dessa aula com o planejamento pronto, mas você tem uma trilha a seguir, tá? E ter uma trilha, ter um passo a passo, ter um método validado é algo que acalma o nosso coração e faz com que a gente possa executar aos pouquinhos, todos os dias um pouquinho. Tá? Essa é a nossa ideia. Passamos então para a segunda aula. Fechamos a segunda aula. Vamos dar um check aqui nessas nossas duas aulas. Primeiro, a gente, segunda-feira, dia 8/1, tá aí a aula, tá no YouTube, tá na playlist da Jornada do Aprendiz, Como Estudar Sozinho em 2024. Temos também Organizando Minha Rotina de Estudos em 2024, check. E amanhã temos uma aula muito importante, que são as melhores técnicas de estudos para você ter resultados em 2024. Eu te espero, porque vai ser uma aula de explodir a sua mente. Eu tenho certeza que amanhã às 19 horas você vai ter informações necessárias para conseguir estudar em 2024 de forma constante, de forma eficiente, tendo resultados. Ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, compartilhar com outras pessoas que estão querendo se organizar e estudar mais em 2024. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, se ficou alguma dúvida. Comenta se você gostou, se fez sentido para você. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, essa aula. Um beijão e até amanhã às 19 horas pra gente falar sobre as melhores técnicas de estudos. Tchau, tchau!